As paz, irmãos. Então vou salvar esse vídeo aqui primeiramente, depois eu vou colocar ele lá na minha página no YouTube, né? No meu canal no YouTube, porque as pessoas perguntam o que é expansionismo. Então o expansionismo, ele demonstra, né? ele é exposto na Escritura Sagrada, que com a descida do Espírito Santo, com a manifestação do Espírito Santo, os dons, a fé, os milagres e o poder de Deus a cada dia vai sendo mais abrangente, cada vez mais na igreja. E a igreja deve buscar pelo poder de Deus cada vez mais, pela manifestação, por milagres e por dons espirituais, né? Pela manifestação do Espírito Santo, pela fé, etc., né? Pelo poder da fé e tudo mais. Jesus, antes dele subir ao céu, lá em Lucas, no capítulo 24, ele diz: eis que vos envio a promessa de meu Pai, recebereis, né, o dom do Espírito Santo. Qual era a promessa do Pai que Jesus fala em Lucas 24? A promessa do Pai é a promessa de Joel 2, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? E qual é a consequência desse derramar do Espírito Santo? O derramar do Espírito Santo, ele tem uma consequência. Essa consequência é né, que os seus filhos profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, né? Por quê? Essa é a consequência da infusão do Espírito sobre todas as pessoas. Você tem Números, quando Moisés ele separa o povo para poder, digamos assim, ele separa autoridades, né, entre o povo. Deus fala para ele: olha, separa tantos anciões que eu vou tirar do espírito que está em ti e repartir com eles, né? E aí Moisés faz isso, e aquelas pessoas naquele momento profetizam quando o Espírito Santo desce sobre elas, lá em Números. E depois o que acontece? Ninguém te perguntou, calma. Depois o que acontece? Quando o Espírito Santo desce ali, Moisés esquece de duas pessoas, né? Duas pessoas ali em Números, se você ler a Bíblia, né? Não foram sensacionistas, porque o sensacionista não lê. O Espírito ele desce sobre duas pessoas que, mesmo que Deus tenha dito para Moisés chamar, eles não sei se esqueceram ou não foram naquele momento, e eles continuaram profetizando, né? E Josué ficou bravo com isso. Chegou para Moisés e disse: Moisés, não permita, né? Não permita que isso aconteça, que esses homens profetizem, né? E Moisés fala para ele: quem me dera, sente ciúmes por mim? Quem me dera que o Senhor derramasse do seu Espírito por todo o seu povo, né? Sobre todo o seu povo, assim eles não me dariam trabalho com seus pecados, etc. Então, ali você já tem uma prefiguração da infusão do Espírito na nova aliança. Então, você tem a promessa lá em Joel que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Qual a consequência disso? A consequência disso são milagres, né? São dons, são sinais no céu, são poder de Deus. Então, claro, isso aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito desce sobre a igreja, e a igreja recebe então aqueles dons e aqueles sinais miraculosos, aqueles poder de profetizar, o dom de falar em línguas, enfim, todos os dons que são relatados ali. Então Jesus subiu ao céu, quando é perguntado antes de Atos ali, quando ele iria restaurar o reino de Israel, porque os judeus eles tinham uma ideia de que o reino seria restaurado de uma maneira física, né? Esperando um reino físico, onde Jesus iria depois reerguer ali o reinado de Davi. Então Jesus disse que isso não lhes competia saber, mas eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, né? Eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém e Samaria até os confins da terra. E esse poder de Deus é que impulsiona a igreja no evangelismo, né? Ou seja, sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, não há evangelismo, não há poder na evangelização, não há nada, não há dínamos, né?
não há vida sem o Espírito. Então, quando o Espírito desce, a igreja recebe esse poder. E no expansionismo nós temos agora, hoje, que buscar esse poder. Então o expansionismo está ligado com a promessa de Deus, de que com o derramamento do Espírito Santo, os sinais e os dons iriam estar com a igreja, porque o Espírito Santo estaria com a igreja. Também está embasado em todas as promessas de Jesus sobre a manifestação dos dons, né? Então o expansionismo está embasado nisso. Só um momento. Então o expansionismo está embasado sobre todas as promessas que se referem aos dons miraculosos, todas as promessas que se referem ao poder de Deus, né? E à descida do Espírito Santo. E tudo que Jesus ensinou sobre cura, sobre fé, né? O expansionismo está ligado a isso, né? Então, a diferença do continuismo para o expansionismo é que você, no expansionismo, não tem mais o dom de cura, não tem não sei o que as pessoas falam no sensacionista. Para nós não interessa. Jesus disse que se eu orar pela fé, ele pode curar. Então, sem dom de cura ou com, nós não interessa. Por expansionismo, o que interessa é o poder de Deus, a manifestação. Existem outras coisas também. A Bíblia, ela condena, Jesus sempre condenava a incredulidade das pessoas, sempre. Então, quando os discípulos não expulsavam um demônio, o que Jesus disse? Isso é por causa da sua incredulidade. Quando os discípulos não conseguiam curar alguém, o que Jesus dizia? Não conseguiram fazer por causa da incredulidade, né? Então, não existe esse negócio, porque não, o dom falhou, ou cessou os dons. Não. A incredulidade é da pessoa e essa incredulidade deve ser confrontada. Não os dons, não o poder, não o Espírito Santo. A mesma coisa quando você peca. Você não vai acusar o Espírito Santo e Deus por ter falhado em te santificar. Isso é ridículo, né? Deus prometeu que Ele ia operar em mim, eu querer realizar. Então eu não consigo vencer esse pecado, então quer dizer que a santificação cessou. Mas o cessacionista burro usa esse tipo de argumento contra os dons espirituais. Porque eu não consigo curar um enfermo, então agora os dons e o poder de Deus, a quantidade de milagres, né, é muito menor do que antes. Isso é burrice. Você não fala que porque você não consegue vencer um pecado quer dizer que a santificação cessou. Mas é um tipo de estupidez para mascarar a incredulidade das pessoas. Então esse tipo de coisa deve ser combatida, porque a palavra de Deus ela está além da nossa experiência, né? Então, por exemplo, se eu tenho eu vou usar o exemplo de um pecado e eu estou tentando lutar contra ele, eu não vou dizer que a palavra de Deus falhou, que eu não sou regenerado, que eu não nasci de novo, que eu não sou justificado pela fé e que eu não estou em processo de santificação porque eu não consigo vencer aquele pecado. O que eu devo falar? Eu devo falar que eu não tive fé e que eu devo me arrepender de não ter fé suficiente na obra de Cristo, no poder de Deus para vencer aquele pecado. Eu devo chegar em Deus e me arrepender da minha incredulidade, porque Deus já me fez justiça em Cristo Jesus, Deus já me deu o Espírito e aquele que começou a obra em mim vai terminar. Então qual é a minha posição referente à santificação? Ela deve ser uma posição de vitória já, porque Deus já me libertou do poder do pecado e eu não tenho por que estar enfiado, chafurdando naquela lama. Ok? Mesma coisa com a incredulidade, mesma coisa com o poder de Deus e com os dons. Mas as pessoas, elas mascaram a sua incredulidade e se tornam pessoas letárgicas na fé, letárgicas, né, na manifestação espiritual. Por quê? Porque elas escondem a sua incredulidade, a sua falsidade, hipocrisia, atrás de uma doutrina de homens, criado por homens, por tradição humana. Você desafia um cessacionista a ele provar biblicamente que os dons cessaram na era apostólica. Desafia ele para deduzir isso das Escrituras. Não existe. Um debate com um cessacionista, ele disse que o dom de profecia em 1 Coríntios se referia apenas à pregação da palavra de Deus. Eu perguntei, e daí? Por quê? Porque lá em Atos dos Apóstolos, quando o dom é operado por Ágabo e pelas filhas de Filipe, ele não fala ele não fala apenas de uma pregação da palavra de Deus, mas de uma predição de algo que iria acontecer.
né? Então você tem aí um sensacionista tentando se esconder como uma serpente debaixo das pedras, debaixo, né, da lama da sua tradição, tentando fugir, né, da conclusão lógica de que o dom de profecia não era a mera pregação da palavra de Deus, mas eles conseguem se esconder aí, mentindo, e as pessoas conseguem aceitar esse tipo de besteira, né? Porque não se sabe por quê, porque talvez sejam cegos pelo diabo, provavelmente, e não conseguem aceitar a palavra de Deus como ela é, de maneira simples, né? Então, como a palavra de Deus diz que funcionava o dom de profecia? Perceba todos os relatos de profecia na Escritura Sagrada e perceba as profecias do Novo Testamento, como Ágabo e as filhas de Filipe, né? E, inclusive, você pode perceber também lá em Corinto que a profecia não é apenas pregação da palavra de Deus, que se fosse, não iria ser operada de maneira sobrenatural apenas, né? Se eu orar para a pessoa e crer que ela vai ser curada, ela não for curada, é falta de fé minha ou porque Deus não quis curar? Não, assim, Deus sempre quer curar os seus filhos. Isso a gente tem no modus ponens. Jesus disse assim: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? Aí o sensacionista faz um monte de malabarismo para negar isso, para negar quem ensina isso, para que o sacrifício de Cristo implica em eu não ser enfermo, eu não ser doente, eu não ser fraco, né? Na fé. O sacrifício de Jesus implica em eu vencer o pecado e a doença, né? Em eu ter vitória na minha vida, eu ter vida em abundância. Aí o sensacionista diz que isso não se aplica, mas se aplica. Isso é uma promessa de Deus, ok? E o que acontece? Quando você ora, a pessoa deve crer que é curada, né? Então a gente tem um exemplo de quando você ora por alguém, a pessoa não é curada. Você tem fé que a pessoa vai dizer, não é. Por quê? Porque ela não crê que vai ser curada. Tipo, tá a hora aqui por desencargo de consciência, mas... Outra aplicação errada das Escrituras Sagradas é aquele texto de Tiago, né? Vamos ver o que Tiago diz. Tiago diz o quê? Tiago diz lá que, né, se você vai fazer alguma coisa em outra cidade, ou fazer alguma coisa, né, não importa se parece, né? A aparência não diz nada, né? A fé é um dom de Deus. A fé não tem a ver com aparência. Você pode ver uma pessoa que é quieta, mas ela tem fé. Pode ver uma pessoa que é eufórica, não crê de verdade. Não crê, tem dúvida. Enfim, você vê ali como é que é enfim, você vê em Pedro, por exemplo. Pedro fala, pelas suas chagas fomos curados. Aí não, o sensacionista vai se esconder atrás disso para dizer que a obra da expiação de Cristo não pagou pela cura, mas pagou pela cura. Isso é modus ponens básico. Se você fazer uma dedução lógica das Escrituras Sagradas, você vai ver que sim, a expiação de Cristo, ela justifica e ela também garante cura para os seus filhos, né? Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo maldição em nosso lugar. Qual era a maldição da lei de Deuteronômio 28? Doenças também estão lá, né? Falta de prosperidade também estão lá. Pobreza está lá, é maldição da lei. Aquele que vive debaixo da lei está debaixo de maldição, Paulo fala, né? Mas Jesus nos resgatou da maldição da lei. Qual a implicação lógica e prática disso? Eu devo experimentar na minha vida vida em abundância, plena. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições. Nesse contexto ele está falando de quê? Ele está falando de perseguição por causa do evangelho. Não está falando sobre doença, um câncer que você deve, então, agora aquele câncer vai te fazer um vitorioso na fé. Nossa, você com seu filho pega um bolo de vírus e bactéria e enfia na cabeça dele, ou um câncer no braço dele, para ele aprender que ele não deve errar. Não, você não faz isso. Você não pega um câncer e enfia na cabeça do seu filho para disciplinar ele. Nós somos filhos de Deus e Deus nos resgatou da maldição da lei. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que a gente deve crer? Que os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons. Isso aí é algo simples da palavra de Deus. Não se divide vontade preceptiva e decretiva num sentido unívoco de vontade. Isso é um erro crasso e estúpido, como se Deus fosse um esquizofrênico.
A vontade decretiva de Deus está em consonância com suas promessas. Ele vai cumprir. Deus decretou que Ele vai me salvar. Eu vou ser salvo. Ele também decretou que vai me livrar do pecado. Eu não vou ficar escravo do pecado. Eu vou ser liberto do pecado. Não existe esse negócio de crente que fica escravo do pecado. A gente não pode aceitar isso na igreja. Não existe isso. O cara vai ficar escravizado pela pornografia a vida inteira. Vai ficar escravizado por qualquer coisa que atrase a vida dele. Não, ele não vai. Pela fé ele vai vencer isso. O Espírito Santo vai dar poder para ele vencer o pecado. Da mesma maneira, não existe na parte de Deus desejo para os filhos dele estar debaixo de maldição. Estar debaixo, por quê? Porque é maldição da lei a doença. Doença é maldição da lei, porque está lá em Deuteronômio 28, também é maldição do pecado. É uma consequência do pecado que está na nossa carne. Como você luta contra o pecado, você deve lutar também pela fé contra a doença. E isso João Calvino ensina, que nós sempre devemos crer que Deus irá cumprir suas promessas. Inclusive eu cito 2 textos para provar que ele concordava que sempre que nós vamos orar por alguma coisa, sempre devemos crer que Deus quer nos curar, que Deus quer nos abençoar. Não que Deus quer nos punir, mas esse tipo de incredulidade é pregada hoje por aí. Isso é totalmente contrário ao expansionismo, totalmente contrário às Escrituras Sagradas, porque contraria Deus, como se Ele não quisesse cumprir as suas promessas. Como se Deus fosse um mentiroso. Isso chama Deus de mentiroso. Isso coloca contradições em Deus. Ok? Coloca contradições em Deus. E várias coisas também colocam contradições em Deus. A maioria das doutrinas que as pessoas ensinam hoje nas igrejas fazem de Deus um esquizofrênico que se contradiz. Por isso as pessoas têm doenças psicológicas e problemas mentais. Por que as pessoas religiosas desenvolvem problemas mentais? Porque estão debaixo de uma tradição que transforma Deus em esquizofrênico. Então eles se relacionam com Deus na base, como se Deus quisesse punir ou matar elas, ou estivesse sempre procurando alguma forma de as castigar, porque afinal elas não cumpriram tal coisa, X ou Y. Então quando a pessoa recebe uma doença, ela pensa então que ela recebeu da parte de Deus uma oportunidade de ser um herói na fé, quando a palavra de Deus diz que a doença é uma maldição que vem da lei, que ela é consequência do pecado também, consequência do pecado de Adão. E a pessoa pensa que aquela doença é uma vitória na vida dela, mas aquela doença na verdade é para ser vencida pela fé também. Então o expansionismo não defende que a vontade de Deus não é curar. Sempre a vontade de Deus é curar. Outra coisa, quando a gente fala, Jesus orou, Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. No céu não existe anjo com problema, deficiência nos olhos. No céu não existe gente surda. No céu não existe doença. No céu tudo é perfeito. Como a pessoa usa esse texto para dizer que Deus não quer curar, pelo amor de Deus, como se a vontade de Deus fosse punir os seus filhos ou tivesse em desacordo com a sua natureza. Esse tipo de coisa que faz, na tradição, Deus parecer um esquizofrênico, porque Ele prometeu prosperidade para o seu povo, prometeu cura, prometeu que eles venceriam o pecado, prometeu que se você orasse em nome de Jesus pedindo algo, crendo você receberia, mas a sua crença, a sua doutrina ensina o contrário, ela coloca a palavra de Deus contra ela mesma. E quando ela deve fazer uma escolha lógica entre os textos que parecem contraditórios, a incredulidade sempre vence para você. A mesma coisa que você faz com as promessas de Deus para cura e prosperidade, o arminiano faz com as promessas de Deus para salvação, mas você é hipócrita, porque você está fazendo isso com as promessas de Deus para cura e prosperidade. Deus disse lá, todos aqueles que o Pai me deu virá a mim, e não lançarei nenhum fora. Ele diz que das minhas mãos ninguém arrebatará as minhas ovelhas. Então isso é um princípio que a gente tem de positivo. Não, Deus não vai perder ninguém. Então você vê um outro texto na Bíblia que parece dizer que alguém pode perder a salvação. Qual é a sua reação como calvinista? Não, Jesus prometeu que não vai perder as suas ovelhas. Agora, quando isso se encaixa com cura, com prosperidade, que a Bíblia diz que Deus quer o melhor para os seus filhos, e as promessas de Deus
de Jesus diz que se você pedir algo crendo, você recebe, você diz, não, mas pode ser que não receba. Você parece um arminiano, você coloca outros textos na Bíblia para negar o poder da fé, para negar que Deus quer o bem, para negar que Deus quer a salvação e a cura dos seus filhos. Isso é contrariar, colocar a vontade preceptiva de Deus contra a vontade decretiva em um sentido unívoco, no sentido que elas não têm nenhum ponto de concordância. Isso faz de Deus um esquizofrênico, porque ele tem duas vontades agora, no sentido totalmente diferente de vontade, no mesmo sentido unívoco de vontade. E isso é ridículo. Isso é ridículo. Quando você faz isso, você transforma Deus em esquizofrênico. Existe a vontade preceptiva e a vontade decretiva, mas a vontade preceptiva e a promessa de Deus, ela tem concordância com a vontade decretiva. Por exemplo, Deus determinou que pela lei os ímpios fossem condenados, os réprobos fossem para o inferno. Pela instrumentalidade da lei, ele vai condenar aqueles que ele não escolheu. Ele determinou que vai fazer isso através da lei. Então, através da lei, o que ele faz com os eleitos? Ele faz com que os eleitos corram para Cristo, busquem misericórdia da parte de Deus, busquem a justiça que vem pela fé, busquem a sabedoria de Cristo, abandone sua própria sabedoria humana, busque o poder da fé, busque o poder de Deus. Ele faz isso pela instrumentalidade da lei, ou seja, não existe um ponto de discordância. Mas qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Que eles quebrem a lei? Não, Paulo diz, nós não anulamos a lei, antes estabelecemos ela pela fé. Ou seja, um filho de Deus não vai sair por aí adulterando ou cometendo pecado ou homicídio, porque não é a vontade de Deus. Então, se alguém te pergunta, é a vontade de Deus que você mate? Pode ser a vontade decretiva. Como que pode ser a vontade decretiva de Deus que eu, um filho de Deus regenerado, mate alguém? Isso pode acontecer? Pode, mas eu não posso assumir, porque isso seria eu querer entrar dentro dos mistérios de Deus e dizer que a vontade preceptiva dele não está de acordo com a vontade decretiva. Então sempre se fala em vontade preceptiva quando se fala em vontade de Deus, porque essa é a vontade revelada de Deus. Então, quando eu quero buscar a minha santificação, o que eu falo? O que eu digo? Deus deseja que os filhos dele sejam santificados, portanto, então eu devo vencer pecado XY. Mas pode ser a vontade decretiva de Deus que eu fico rolando no pecado igual um porco. Não pode, eu tenho que vencer esse pecado. Não posso ficar na pornografia, não posso ficar, na mentira, não posso ficar em qualquer tipo de pecado que você pense aí, não interessa. Não posso, porque Deus determinou que eu venceria esse pecado. Então qual é a sua posição a respeito disso? Eu vou vencer esse pecado em nome de Jesus, pelo poder da fé. Eu vou lá, clamo, peço misericórdia. Deus, não quero esse pecado. Eu vou abandonar ele. Quando passar uma mulher na rua, eu vou ir para o outro lado da rua. Eu não vou, porque eu sei da minha fraqueza, da minha carne. E eu vou vencer ele, essa santificação. Mas agora, quando a Bíblia fala de cura, o cara vai lá e apela para a incredulidade. Isso é contrário ao expansionismo e contrário ao poder da fé. Então, aqui você tem um manifesto de fé da parte de Deus. Isso é expansionismo, manifesto de fé. Deus deseja cumprir as suas promessas. Deus prometeu e Deus vai cumprir. Eu devo partir desse princípio. Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, Paulo fala. Então Deus prometeu que Ele deseja, que Jesus levou as minhas enfermidades. Eu estou com... vamos supor, com síndrome do pânico ou com qualquer coisa do demônio, eu vou lá e em nome de Jesus eu vou vencer essa ansiedade, eu vou orar, eu vou repreender, eu vou fazer até que suma essa doença, porque eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé na palavra de Deus, o que Deus falou. Deus disse para mim que Ele vai completar a obra que Ele começou na minha vida. Então eu não estou vendo agora a minha santificação, mas Deus falou. E isso vai acontecer, não pode ser diferente, isso vai ter que acontecer. Então eu vou orar em concordância com isso, não em discordância com o que Deus revela. Mas Deus pode ter decretado que eu seja um réprobo, Deus pode ter decretado que não sei o que. Isso é, como o Chung diz, pegar a arma da soberania de Deus, apontar para a tua própria cara e começar a apertar o gatilho sem parar igual um idiota. Por quê? Porque em nenhum lugar a Bíblia manda você crer que é um réprobo. Em nenhum lugar a Bíblia manda você crer que Deus não quer te curar. Em nenhum lugar a Bíblia manda você crer que Deus
deseja que você fique com câncer até o fim da sua vida. Nenhum lugar. A Bíblia ordena que você crê em Deus e crê que Deus quer te curar, porque essa é a vontade dele para os seus filhos. É esse princípio preceptivo que você deve ter em relação à doença, em relação à prosperidade. Então, vamos supor, a pessoa está passando por uma crise financeira. Essa é a vontade de Deus que eu passo por isso e tal. E aí vai, fica remando ali. Não, Deus deseja que eu passe por isso. Não, eu devo crer que Deus não quer que eu seja uma pessoa que vai ficar na miséria. Por quê? Como isso vai glorificar o Evangelho? Como as outras pessoas têm que me ajudar? Eu ser escarnecido pelos ímpios, pelas pessoas da minha família, né? Que eu não consigo sustentar a minha casa. Isso não honra o Evangelho, isso desonra o Evangelho. Eu devo crer que Deus vai me prosperar. Devo crer que Deus me fez para prosperar, sim. Que Deus me levantou para que eu sustente a minha família, para que eu prospere, para que tenha em abundância até para mim poder ajudar os outros. E não o contrário. Isso é que eu devo crer. Por quê? Porque Deus é bom, Ele é o meu Pai, Ele quer o melhor para mim. Você perde a visão de Deus como Pai quando você pensa que Deus não quer te dar aquilo que Ele prometeu. Você coloca Deus como se Ele fosse um carrasco para os seus filhos, mas não é isso. Ele diz que amou com amor eterno. A nossa carne é desgraçada na incredulidade, é desgraçada na incredulidade principalmente, porque tudo está ali na incredulidade. Deus deseja que eu seja salvo. Deus prometeu, Deus disse que ia completar a obra que Ele começou. Deus falou que Ele ia... Deus prometeu que Jesus levou as minhas doenças. Então, por que eu não creio? É difícil crer. É difícil. Jesus disse que a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou, que é Cristo. Essa obra de Deus. É obra de Deus a fé, obra de Deus. Mas você é condenado pela incredulidade. É condenado na incredulidade. Sobre profecia falível, né? É interessante você ver que tem dois tipos de profecia. Isso é bem claro. Tem a profecia preceptiva e a decretiva. Como assim? Quando a profecia é decretiva, ou tem um caráter certo de promessa, né? Então ela não é condicional, mas quando a profecia ela é preceptiva e ordena arrependimento, ela, digamos assim, claro que ela é incondicional, mas ela tem uma instrumentalidade. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando Deus mandou Jonas para Nínive, Jonas disse, né, que em tantos dias Nínive seria destruída, e não foi, porque Nínive se arrependeu. A profecia falhou? Não, porque o caráter dela não era decretivo, ele era preceptivo. Mas para Nínive, teria o caráter, né, decretivo. Para quem ouve, para quem está ali experimentando aquilo, né, na experiência, teria um caráter decretivo. Então, Deus vai nos destruir, já era. Então eles começaram a se arrepender e Deus não destrói Nínive em tantos dias. A Bíblia fala. A mesma coisa do rei Ezequias, né? Aí você vê, mas então quer dizer que a profecia falhou. Não, ela só não tinha um caráter decretivo. Então isso eu vejo assim. Mas o Chung eu já não sei qual a posição dele, mas eu acho bem coerente com os textos bíblicos sobre profecia. Outras coisas, tem várias coisas interessantes da gente ver. Várias coisas interessantes da gente ver. Me fizeram várias perguntas sobre expansionismo. Por exemplo, o pós-milenismo está ligado com o expansionismo, é óbvio, por necessidade, porque no expansionismo você tem o reino de Deus aumentando, ou seja, com o tempo, né, o reino de Deus vai crescendo, e com os anos, né, vai se expandindo com o pós-milenismo. Você tem o reino de Deus crescendo assim, e estabelecendo aos poucos, depende da visão pós-milenista, mas aos poucos, a lei nas nações, os cristãos vão tomando cargos políticos e vão preenchendo suas áreas na sociedade e vão sendo cristão ali. E a partir disso eles começam a mudar a sociedade, né, por uma reforma interna. Essa é a visão pós-milenista do Chung. É algo que vai acontecendo naturalmente. Não é algo imposto como uma teonomia no sentido de Rushidon e de outros. É algo que Deus vai fazendo aos poucos, de maneira paulatina, conforme Ele vai reformando a sociedade. E Ele sempre fez isso, se você perceber, nas reformas, né?
Depois, então, a lei que é promulgada na cidade, tal, por causa que há um avivamento de fato ali naquela nação, naquela cidade, enfim. Aí, no expansionismo, o que leva a isso é o poder de Deus. Então, é o poder de Deus sarando a nação, curando a enfermidade. É o poder de Deus apresentando o reino de Deus que vai levar as pessoas a crerem no Evangelho e vai levar uma reforma na sociedade. Por exemplo, Ananias e Safira morreram e houve grande temor na igreja. Depois você tem várias coisas que acontecem. Por exemplo, Paulo e Pedro, né, exortando os falsos profetas na frente de todo mundo. E Paulo parece que mandou a cegueira para um falso profeta. Então, o que acontece isso? A Bíblia diz que quando Paulo faz isso, ele aquele profeta lá fica cego. Não, o Rushdoni, talvez a teonomia dele não seja tanto assim, mas a teonomia dele ela é pouco, não, ela é diferente, né? Então, por exemplo, na visão do Jung, a teonomia ela é estabelecida de maneira paulatina, né? Paulatina, conforme o avivamento em si, né? Não por um estabelecimento de nação. Já outros teonomistas eles já creem que o negócio é entrar na política para solucionar o problema. Só um pouquinho. O pessoal veio aqui entregar uma chave aqui na imobiliária. Então no expansionismo, o que leva até o reino de Deus estabelecido é o poder de Deus. Poder de Deus, né? Que vai levar, não é uma reforma moral em primeiro lugar. Que tem essa reforma moral por causa da regeneração, que as pessoas nascem de novo. Mas é o poder de Deus. Então, você tem essas coisas. Então, por exemplo, quando você tem o poder de Deus na igreja, você tem pessoas morrendo por causa dos seus pecados. Mas é isso aí. Então, por exemplo, aqui em Tramandaí, bom, aí é um relato particular, mas eu vou dar um exemplo porque tem na Bíblia, o caso de Ananias e Safira e outros. Aqui em Tramandaí teve uma pessoa que morreu porque começou a zombar, e minha prima, eu converso com ela, né? Começou a zombar ali e caiu dura no chão. A pessoa pegou e disse: cara, tu vai morrer, e o cara morreu na hora. Mas isso não pode. Por que não? Deus pode matar quem ele quiser. Entendeu? Era um não cristão que entrou na igreja e começou a zombar, escarnecer. E Deus pegou, eu dou a vida e eu tiro. O cara caiu no chão, morreu. Foi assim que aconteceu. Esse tipo de coisa deve acontecer na sociedade, entendeu? Para quê? Para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, quando o poder de Deus, né, e o poder do Espírito está estabelecido, nós temos esse tipo de coisa. Aqui em Capão da Canoa nós experimentamos muitas coisas que foi o começo de um avivamento, muito tempo atrás, acho que faz uns 7 anos que eu voltei para casa. E nós vimos mortos ressuscitar, nós vimos muita coisa acontecer pelo poder de Deus. E a sociedade aqui, a igreja chegou a ter 500 membros, depois crianças 1.300 e vai um monte, entendeu? Então a igreja começou a crescer muito, né? Por conta dos poderes, né? Do poder de Deus, de milagres e prodígios e coisas assim, e do avivamento. Junto com isso vem o avivamento. Não existe, entendeu? Quando tem um poder do Espírito de Deus, quando tem o avivamento da parte de Deus, autoridade de Deus, as pessoas sabem e as pessoas percebem que existe. Aí, com o tempo, né, foi paulatinamente diminuindo esse tipo de avivamento. O Rushdoni, eu discordo dele em algumas coisas, né? Mas eu mencionei ele aqui por causa que a teonomia sem o poder de Deus, para mim, não adianta. Esse é o meu ponto principal. O expansionismo, o que vai estabelecer o reino de Deus é o poder de Deus. Não adianta forçar, né, um establishment de governo, de reforma sem um avivamento. Esse é o meu ponto. Sem um avivamento, com os dons do Espírito, isso tudo.
Esse é o meu ponto, ok? Isso, inclusive, que tu está falando, Chico, foi uma questão que nós debatemos entre duas pessoas num grupo sobre essa questão do Rushduni, né? E o cara também bateu o pé nessa questão. Aí eu tive que fazer uma ponte entre um e outro lá, que estavam debatendo, né? Porque ambos são pós-milenistas, né? E o outro não é secessionista mais, mas foi defender o Rushduni. Aí eu disse, olha, a gente tem que ver, a questão principal da visão do expansionista é que o que vai trazer o reino de Deus é o poder de Deus e a manifestação dele na igreja. A igreja que começa isso. Não é uma coisa forçada política. Então, isso tem que ser bem estabelecido na visão xionguiana. Aí expliquei para ele, o cara está percebendo que a nossa visão é assim. Né? Então, por isso que tem essas discussões. Mas vamos seguir. Então, acho que já deu para perceber bastante como é o expansionismo. Qual é a ideia do expansionismo em si. Essa é a ideia em si do expansionismo. Vamos pegar outras coisas. Bom, dons de profecia, claro, continuam todos os dons, inclusive de profetizar. Uma coisa interessante que eu vou pontuar aqui, por exemplo, o testemunho do Espírito Santo para o crente já é uma forma de dom profético. O testemunho do Espírito já é uma forma de dom profético. O Espírito Santo está falando contigo, né? Ele já é uma forma de dom profético. Outras coisas que nós vemos até que a igreja até reformada tem, que falam sobre o testemunho do Espírito, sobre iluminação, e já é uma forma, um aspecto, né, do dom profético. Mas a questão do sacerdócio universal do crente, que vai abrir mais isso aí. Por quê? Lá em 1 Pedro 2,9, cada crente é um sacerdote, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E lá em Apocalipse 5,9, que nós fomos comprados para Deus, Ele nos fez, né, reis e sacerdotes. Ok, beleza. Aí, o que implica isso? Isaías 54,13, todos os teus filhos, Sião, serão ensinados do Senhor. Então quer dizer que o povo de Deus tem uma direção do Espírito direta para cada um deles, né? Eles têm um contato direto com o Espírito Santo. Então, outro texto, a unção que vem do santo, que é verdadeira e não necessitais que ninguém vos ensine. 1 João 2,20 e 2,27. Ou seja, existe uma direção particular do Espírito Santo na vida de cada crente. O crente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo, né, para poder ser dirigido por ele. E para isso ele precisa orar, ele precisa buscar os dons espirituais, né? Não só o dom de profetizar para os outros, mas para ele poder ouvir cada vez mais claramente o Espírito Santo. Então, e isso é uma coisa explorada na visão também expansionista, né? Então você vai conseguir discernir quando é uma profecia de Deus e quando é como, né? Você não vai conseguir fazer isso meramente por dedução lógica das Escrituras muitas vezes. Você vai precisar do dom de discernimento do Espírito da parte de Deus. Então, tudo isso encaixa e inclui o expansionismo. Então, eu acho que eu fiz a primeira apresentação, acho que está bom para essa apresentação. E é isso, irmãos. Fiquem na paz.